Bem-vindos à aula 18. Na aula 18, nós vamos fazer uma coisa nova, que é tratar o primeiro sistema com interação. Então, a gente vai aprender uma coisa muito interessante, que é que até agora nós tratamos problemas bem interessantes, mas todos eles foram problemas sem interação. E então, uma coisa que não apareceu ainda é uma transição de fase. Então, a aula de hoje vai apresentar a primeira transição de fase, acho que foi estudada, né? Que é a transição de fase gás-líquido. E essa transição, ela é de 1800 e pouco, né? E nós vamos ver que ela acontece porque os átomos interagem. Enquanto os átomos não interagem, enquanto eles são sem interação, que é o gás ideal, que nós resolvemos em detalhe várias vezes, ele é sempre gás. Eu vou mostrar isso hoje. E hoje, então, nós vamos tratar o primeiro problema que tem interação. E nós vamos ver que aí a vida fica um pouco mais complicada. E para fazer problemas com interação, em geral, a gente precisa fazer aproximações. Não vai ser soluções exatas como tivemos até agora. Então, nós vamos tratar o problema do gás clássico, que eu tenho conversado com você um pouco nas últimas aulas, teve um pouco na última aula, e a gente vai precisar calcular funções de partição desse tipo aqui, onde a gente vai considerar a newtoniana clássica, e esse é o peso de Boltzmann do nosso problema. Então, o gás clássico, que nós já tratamos várias vezes, de fato, no caso geral, ele é assim. Você tem as suas partículas com energia cinética, isso aqui é a energia cinética de cada partícula, todas com a mesma massa, e existe um potencial de interação entre as partículas, que até agora a gente desprezou, a gente sempre considerou isso aqui igual a zero. Né? Bom, o problema é que a interação nas partículas existe, e uma das primeiras aproximações para fazer a microscopia desse problema é você considerar que duas partículas, primeiro, elas não podem se interpenetrar. Então, existe uma região que é impossível você pôr as partículas mais próximas, R é a distância entre as duas partículas. Então, isso aqui é o que a gente chama de caroço duro. Né? O potencial vai para infinito. Quando chega nesse ponto, você não consegue entrar. Isso é a impenetrabilidade da matéria. Por outro lado, se você afastar muitas partículas, vai chegar um momento que elas não sentem a interação. Então, essa interação ela vai para zero. Agora, o termo atrativo compete com o termo repulsivo compete com o termo atrativo, de tal modo que, para distâncias pequenas, a repulsão ganha e tudo vai para zero no infinito, mas existe um momento aqui, uma região, em que o sistema fica mais confortável, porque ele abaixa a sua energia quando ele está nessa distância. Isso aí é o que permite a formação de moléculas. Mas, então, um potencial desse tipo é um potencial que vai descrever, se a gente tem partículas agora andando, e o partículas andando é essa velocidade aqui, essa energia cinética, então, as partículas têm energia cinética e elas interagem. Tá? E elas interagem par a par com esse potencial aqui, que também é uma aproximação já. Né? Mas aí, quando a gente faz isso, a gente vai ter o sistema interagente, vai ver qual que é a física disso. Até agora, a gente considerou V igual a zero. Né? E aí a gente calculou a função de partição, e calcular a função de partição é fazer a integral em todas as coordenadas de 1 a n, e em todos os momentos de 1 a n, da exponencial de menos beta energia, onde a energia é isso aqui. Certo? Bom, esse é o nosso problema. E o que a gente quer é a função de partição. E a função de partição é assim, ela é um termo que a gente mostrou, a gente conseguiu integrar as coordenadas, os momentos todos, e os momentos todos para uma única partícula é dado por isso. Aí tem todas aquelas integrais de posição que a gente tem que fazer. Né? E aí nós vamos supor, por exemplo, algum potencial desse tipo. Né? Então, o Q é o que sobrou, é a integral nas coordenadas da exponencial de menos b. Isso separou, né? A parte cinética separou da parte
de potencial, e eu tenho um termo que é exponencial de E menos beta, a soma dos potenciais de interação, né? E eu tenho que fazer a integral disso no volume. Tá? E, para cada potencial, eu vou ter que fazer essa conta. Agora não é resolver o problema, cada vez eu vou ter que fazer essa conta aqui. Né? E aí, no caso em que esse V é zero, essa exponencial aqui dá 1, e aí cada integral dessa dá 1V, e eu tenho V a N. Né? Então, o problema que nós resolvemos até agora é V a N com isso aqui. Essa é a função de partição de uma partícula. Mas essa função de partição, esse Qn aqui, ele vai ser diferente para cada caso. Então, hoje nós vamos tratar... Hoje, a nossa aula de hoje é focada em ver um exemplo de cálculo disso aqui. Então, veja, o potencial de Lennard-Jones, que é esse que eu mostrei aqui, ele tem uma forma analítica, né? Ele supôs que o potencial repulsivo é 1 sobre R a 12 e o potencial atrativo é 1 sobre R a sexta. Então, 1 sobre R a sexta vai para menos infinito por causa do sinal negativo, mas, como esse aqui vai para infinito positivo com R a 12, ele ganha, e aí você tem esse potencial infinito aqui. Aí eles ficam mais ou menos do mesmo tamanho aqui, você tem o estado ligado, e depois, para distâncias muito grandes, os dois vão para zero, não tem interação. Então, são potenciais desse tipo que a gente vai tratar. Então, o potencial de Lennard-Jones é esse. Vocês já cansaram desse potencial, né? E esse é o R. Bom, qual é o nosso problema? Nós temos essa função de partição clássica, que agora, né, a nossa vida era muito simples quando a situação era essa. Só que agora nós vamos ter que tratar esse problema. Nós vamos ter que fazer essa conta do que é N. Então, vai ter que fazer um monte de aproximações, mas vocês vão ver que a gente vai chegar no fim da aula de hoje com uma interpretação microscópica de alguns parâmetros que fazem com que você tenha um gás fazendo a transição. Então, isto tudo que nós vamos fazer é para um potencial do tipo. Ele vai para infinito na distância zero, ou numa distância... Quer dizer, vai ficando muito difícil você chegar próximo, porque esse potencial explode. Ele vai para zero no infinito e ele é finito e negativo num certo ponto aqui. E essa energia aqui não é muito grande. Então, para potenciais desse tipo, nós vamos calcular, nós vamos fazer uma aproximação para isso aqui. Então, o que nós queremos é este cálculo. Nós temos que fazer este cálculo aqui. Eu tenho que integrar para cada uma das coordenadas em 3 dimensões para n partículas. Então, eu tenho 3n integrais da exponencial de menos beta a interação. Então, quando eu estou com R1 e o R2, eu tenho que levar em conta esse termo. Quando eu estou com R1 e R3, eu tenho que levar em conta esse termo. Então, eu não posso fazer a conta de R1, porque quando eu faço de R1, isso envolve o R2, o R3, está tudo junto. Então, o gás interagente ele não fatora. Esse termo não fatora. Então, nós vamos precisar fazer aproximações para essa equação, e nós vamos fazer essa aproximação para baixas densidades. O gás ideal é baixíssima densidade. Então, nós vamos fazer para baixas densidades. Então, vejam, a nossa função de partição ela é 1 sobre n fatorial, H3n, ZC. ZC é o Z clássico, e aqui é aquela contagem que eu mostrei para vocês na aula passada, que resolve o paradoxo de Gibbs. Muito bem. Então, essa função aqui, ela é assim. Ela tem essa expressão e tem o famoso Qn que nós temos que tratar, que é o motivo da aula de hoje. Então, o Qn é isso. E como é que a gente vai fazer para tratar esse problema? Bom, uma vez que a gente tenha o Qn, você veja, tem Z, Z é isso aqui, Qn, aí eu pego, faço 1 sobre n, tomo log, isso dá 3 sobre 2 ln de 2πm beta, ou seja, isso aqui acabou de se manter aqui em cima, com sinal negativo. Eu tenho um termo 1 sobre n ln de Q, e eu tenho um termo ln de n, que vem
desse cara aqui. Né? N é de N de N, mas eu já fatorei um N aqui. E aí tem uma constante. Eu não preciso me preocupar, e eu tenho esses termos aqui que eu vou jogar fora no limite termo de novo. Então, vejam, esta é a função de partição. Isso a gente sabe, isso a gente sabe, e a gente não sabe esse termo. Então, a gente vai fazer aproximações para esse cara, vai tomar o log e vai achar isso aqui. Então, para fazer isso, agora eu vou voltar na termodinâmica. Existe uma coisa que se chama aproximação, expansão do virial. Então, quando você olha a pressão, no nosso problema em mecânica estatística, nós estamos no ensemble canônico, então a gente tem F. Vocês lembram? Eu mostrei. P é a derivada da função de partição com relação ao volume por partícula. Tá? Então, a hora que você vem nessa expressão aqui, a hora que você deriva isso aqui, o que vai importar é a derivada desse cara aqui. Tá certo? Porque é aqui que está a dependência com o volume. Então, eu tenho que fazer essa conta, 1 sobre n, essa conta. Agora, aqui eu estou fazendo o V por partícula. Né? O V, ele é V dividido por N. Eu vou considerar V grande. O que é V grande? V grande é 1 sobre N pequeno. 1 sobre N é densidade. Então, eu estou olhando densidade pequena. Tá? Eu estou em baixas densidades. Então, a expansão do virial, que acontece para baixas densidades, foi feita por Cameron Onnes. Cameron Onnes foi o cara que descobriu a supercondutividade, ganhou o prêmio Nobel por causa disso, criou as baixas temperaturas. Mas ele é um físico que sabia física. Né? Então, ele fez a expansão do virial, uma das coisas que ele estudou. E a expansão do virial é você dizer o seguinte, olha, a pressão, isso aqui é mecânica estatística clássica. Pressão dividido por Cabot-Montet é 1 sobre V. E aí, ó, se eu jogar tudo fora aqui, eu jogo esse V para cá e jogo esse Cabot-Montet, PV igual a Cabot-Montet, por partícula. Isso aqui é a equação do gás ideal. E aí ele falou, olha, então, se o gás ideal é escrito em termos da densidade, eu posso pensar que o caso mais complicado vai envolver uma expansão na densidade. Então, você vai ter potências de 1 sobre V, 1 sobre V2, 1 sobre V3, e vai embora. Tá? Então, 1 sobre V é o gás ideal. A primeira correção vai em 1 sobre V2. E aí você tem esse B aqui que você quer determinar. Você pode determinar isso experimentalmente. Então, olha isso aqui. Então, como eu falei, isso aqui é o gás ideal. Tá? Aí a gente volta um pouquinho mais para trás e vai estudar a equação de Van der Waals. Van der Waals, um holandês, ele fez uma coisa fantástica. Né? Em 1873, ele apresentou a tese de doutoramento dele. E o trabalho era inspirado nos trabalhos do Clausius, da segunda lei. Aí, essa tese, ele apresenta o que hoje a gente conhece como a equação de Van der Waals. Esse trabalho aqui foi tão importante, esse doutoramento, que o Maxwell escreveu um elogio na revista Nature. Naquela época, a Nature era uma revista séria. Né? Hoje eu já tenho dúvidas. Mas o Maxwell escreveu na revista Nature um elogio. E o Van der Waals, ele recebeu o prêmio Nobel em 1910. Então, você veja o seguinte, o cara fez uma tese de doutoramento em 1873. Nós estamos estudando o trabalho dele. Ficou na história, né? Você tem uma tese de doutoramento que fica na história da ciência e é um fato científico, é importante, né? Ele foi o primeiro cara a mostrar uma transição de fase. Ele falou, olha, a gente pode reescrever a equação PV igual a nRT, ou melhor, P pequeno, V pequeno acabou de se manter, que eu acabei de fazer. Ele disse o seguinte, olha, as partículas, por menor que elas sejam, elas ocupam um espaço. Então, você tem que excluir esse espaço. Esse não é um espaço que as partículas podem ocupar, podem ir, né? Quando você escreve volume na equação. Então, você tem que tirar o espaço ocupado pelas partículas. Tá? Isso aqui chama-se a impermeabilidade da matéria, o caroço duro. Né? Então, esse termo aqui é o termo repulsivo do potencial.
E a parte atrativa do potencial, ele falou que era A dividido por V ao quadrado, V sobre N. Tá? Então, esta é a equação de Van der Waals. Tá? E essa equação aqui, que pode parecer inocente para vocês, ela, ao introduzir esse termo A e esse termo B, que são coisas que você pode obter no laboratório, ela foi uma evolução no entendimento dos gases. Veja, o gás ideal é PV igual a N, acabou de se manter, ou, se você quiser, P pequeno ou V pequeno, acabou de se manter. Né? Eu estou trabalhando aqui. Né? Então, isso aqui, ó, se o T está constante, PV, P é 1 sobre V, ou V é 1 sobre P. Então, isso aqui são as isotermas. Você vê, é gás o tempo todo. Por mais que você baixe a temperatura, é gás, que eu estou baixando a temperatura, é gás o tempo todo. Aí a gente vai na equação do gás interagente, a equação de Van der Waals, que tem esse termo e esse termo. Aí o que acontece é que quando você faz este mesmo diagrama P contra V, você descobre que se você está em alta temperatura, isso aqui vem e vai embora, quase como isso aqui. Quase, mas sempre gás. Mas aí chega uma hora que a coisa começa a entortar um pouquinho, mas eu ainda estou numa temperatura que é tudo gás. Aí chega um momento, uma temperatura, em que a coisa vem, ela estabiliza aqui e aí ela sobe. Então, aqui apareceu um ponto que separa este regime do que acontece aqui para baixo. Aí, se você baixa mais a temperatura, o que acontece é que o seu gás, essa equação diz que o seu gás vem, passa num ponto aqui, vem aqui, passa no mínimo e sobe. E vai fazendo isso. E o importante é que quando ele faz isso, ó, se você vem para essa temperatura, se você vem nesta pressão aqui, você vai ter uma solução e uma solução. Você vai ter 3 soluções do problema. E aí a gente já consegue perceber que uma solução aqui é o volume do gás, e a outra solução aqui, que é um volume menor, condensou e virou líquido. Tá? E o terceiro ponto a gente já discute qual que é. Mas o fato é que isso aqui passa de uma situação de ter uma única solução, em função da temperatura, para uma situação de ter uma solução que é a crítica, e depois, a partir daí, ter 3 soluções. Tá? Então, existe uma riqueza muito maior nesta equação do que nessa, pela introdução desses termos aqui, que levam em conta a interação. Isso aqui leva em conta a interação, a parte repulsiva da interação. Mesmo sem saber a interação, isso aqui é a parte repulsiva. Isso aqui é a parte atrativa. Tá? Isso foi o que o Van der Waals fez. O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar essa equação e, ó, eu vou dividir isso para o lado de cá. Então, vai ficar 1 sobre V menos B. E vou jogar o acabou de se manter para cá. Então, eu vou ficar com P sobre acabou de se manter e A sobre acabou de se manter V2. E do lado de cá, eu fico com 1 sobre V menos B. Então, olha, P sobre acabou de se manter, A sobre acabou de se manter, 1 sobre V2, é o que ficou do lado de cá. E do lado de cá, eu tenho 1 sobre V menos B. Só que, em vez de fazer V menos B, eu fatoro V para ter um termo já aqui, ó, 1 sobre V, que é pequeno. Mas, além disso, aqui nesse denominador, eu tenho 1 menos B, que é uma constante, sobre V. Então, aqui, de novo, eu tenho 1 sobre V. Então, 1 menos B sobre V, esse B sobre V é pequeno com relação a 1. Então, eu posso fazer uma expansão em série de Taylor e ficar com os primeiros termos. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou fazer a expansão x é B sobre V. Aí eu tenho essa expansão. Esse lado continua igual, aqui eu tenho 1 sobre V, eu tenho 1 mais B sobre V, mais B sobre V ao quadrado, mais pontinhos. Aí, eu vou fazer o seguinte, olha. 1 sobre V, eu separo aqui. E multiplico esse aqui, vai ficar B sobre V quadrado. Então, esse termo é B sobre V quadrado positivo, e esse aqui é A sobre acabou de se manter, V quadrado, que se eu passar para o lado de cá, ele fica negativo. Né? Então, eu vou dizer que esse cara mais esse, ó, 1 sobre V, está aqui.
esse cara, que eu passo para o lado de cá, negativo, mais esse aqui, eu vou chamar de B. Então, isso é a expansão do virial, e B é o primeiro coeficiente de virial. É a primeira correção em 1 sobre V para que eu vá além do gás ideal. Veja, joga fora esse termo, isso é isso aqui. Isso aqui é o gás ideal. Agora a gente quer saber qual que é a correção que eu tenho aqui. Então, esse B aqui é isto menos isso. Então, P sobre V, P sobre acabou de manter, que é 1 sobre V, P 1 sobre V2, mais outros termos, você pode achar os próximos coeficientes de virial. Nós estamos preocupados com o primeiro, já vai dar trabalho isso aí. Então, veja, B é dado por B, que estava do lado de cá, menos o que estava do lado de lá, que eu passei para cá, A sobre acabou de se manter. Então, o coeficiente de virial, ele é escrito em termos de alguma coisa que dá a informação da repulsão entre as partículas e um outro termo que dá a informação sobre a atração. Tá? Então, isso aqui, esses resultados aqui, são de Van der Waals, e B é o coeficiente de virial que eu quero determinar. Então, agora, isso que eu fiz até esse momento aqui, essas últimas coisas, é a termodinâmica. Isso aqui é o que a termodinâmica me fala. E a pergunta é, eu consigo encontrar microscopicamente B e A? É isso que eu vou querer fazer. Eu vou usar uma teoria microscópica, isso que a gente está usando até agora, eu vou usar a teoria microscópica para determinar esses dois caras e achar um B a partir da mecânica estatística dos gases clássicos. Isso que eu vou fazer está escrito com detalhes na página, entre as páginas 145 e 148 do livro do Salinas. Tá? Eu vou mostrar algumas das passagens para vocês. Nesta versão do curso, eu estou sendo um pouquinho mais explícito do que eu fui nas anteriores. Nas anteriores, eu fui quase para o resultado final, mas agora eu resolvi mostrar um pouquinho mais para vocês. É interessante a ideia e as passagens. Eu vou pular uma outra coisa. E, como vocês sabem, em geral eu faço tudo que eu faço eu provo. Isso aqui, quase tudo que eu vou fazer aqui eu vou provar, mas eu vou pular uma coisinha ou outra e vocês podem olhar no detalhe. Mas então, olha, nosso problema é esse, eu tenho que fazer alguma coisa com esse termo, eu tenho que fazer uma estimativa desse termo. Tá? Isso aqui é exponencial de menos beta, soma das interações de pares. Então, veja, isso aqui, ó, nota que isso aqui é módulo. Então, isso aqui é um RIJ, é a distância entre duas partículas. Tá? Então, em vez de usar exponencial de beta V i J, exponencial de menos beta V i J, que é o que está aqui, nessas somas, eu vou usar uma expressão que eu vou chamar FI. F de IJ é a exponencial de menos beta VIJ menos 1. Tá? Essa função aqui ela vai nos ajudar a entender algumas passagens que a gente vai precisar fazer. E essa função aqui ela tem a seguinte propriedade. Enquanto o potencial, que eu falei, é sempre com esta forma, tá? Essa função aqui ela é tal que, como o potencial aqui ele vai para infinito, tá? Isso aqui dá zero. Então, a função, aqui nesse ponto, onde a coisa é infinito é sempre um problema, né? A minha nova função é menos 1. Tá? E quando eu vou para R muito grande faz isso aqui para zero, né? Exponencial, desculpa, faz isso aqui ir para menos... desculpa, para zero. Isso aqui vai para zero, esse termo vai para zero. Desculpa, esse termo vai para 1, né? Quando isso aqui vai para zero, esse termo vai para 1, 1 menos 1 dá zero. Então, no infinito aqui, isso aqui é zero. Então, a minha função ela começa em menos 1, ela vai para zero, e se esse fundo aqui do potencial, como eu falei, o potencial nunca é muito fundo. Esse potencial aqui, se ele não for muito fundo, essa função, o F máximo, também não é muito grande. O F máximo não é muito grande. Então, esse F é uma coisa que vai ser pequena. Então, eu vou reescrever essa expressão, só que aqui, porque veja, quando eu tenho exponencial de uma soma,
isso vai ser o produto das exponenciais de pares, né? Cada vez que eu fizer um RI e um RJ, eu vou ter que ter a integral do RI, a integral do RJ, porque leva em conta que esses dois termos, e eu tenho E a menos beta, o potencial. Tem isso aqui. Só que, em vez de usar isso aqui, eu vou usar F mais 1. Vou passar esse 1 para cá e usar F mais 1. Então, eu tenho essa expressão. E essa expressão eu posso pensar assim. Ela é uma produtória. Ela é uma produtória dos RIs. Tá? E aí, para cada I, eu tenho que fazer a produtória com todos os J's. Tá? E aí eu faço o outro e faço o outro. Então, isso é a mesma coisa que escrever assim. Só que agora eu vou pegar esse exponencial aqui e vou escrever ela usando, ó, no lugar de exponencial de menos beta V e J, que é isso aqui, eu vou fazer F mais 1. E nota, isso aqui são coisas que não são muito grandes. Aí, quando eu faço isso, quando eu substituo esse cara, eu fico com 1 menos F e J produtório para os pares. Então, sair dessa expressão, estou aqui. Bom, agora, a gente tem que olhar este objeto. Eu vou olhar esse objeto aqui. Agora, notem que eu tenho 1 mais F. Esse F aqui, ele não é muito grande. Então, eu vou fazer uma aproximação nesse termo. Se a parte atrativa não for muito grande, o F também não é muito grande, então eu vou fazer a seguinte coisa. Veja, o que é esse produto? Esse produto é eu fazer 1 mais F, 1, 2, multiplicado por 1 mais F, 1, 3, 1 mais F, 1, 4, e assim por diante, trocando os Is e os J's. Aí eu posso pegar esses produtos e fazer, multiplicar todos os 1s desse cara aqui. Aí depois eu posso multiplicar 1 por cada um dos Fs dos outros parênteses. E aí eu vou ter uma somatória desses caras, que é esse aqui. A hora que eu multiplicar F de um com F do outro, vai ter mais termos aqui. Mas esses termos, a hora que eu fizer produto, eu espero que eles sejam menores. Então, esta produtória aqui, eu vou escrever como 1 mais a somatória dos Fs. Eu estou fazendo uma aproximação. Certo? Vou fazer esta aproximação. Se eu fizer esta aproximação, eu posso voltar na minha expressão, e aí eu vou ter, vejam, isso tudo está integrado em todos os DQs. Então, o 1 aqui vai dar N integrais, que vai dar um volume a N. E esse termo aqui, ele vai ser assim. Ele vai sempre envolver... Para o FI, eu vou ter que fazer a conta da integral do RI e da integral do RJ. E aí, na hora que eu fizer essa continha aqui, todas as outras integrais são integrais do número 1. Então, vai dar V elevado a N menos 2. Então, eu tenho V a N menos 2 e um termo desse tipo. E eu vou ter um termo desse tipo para cada par. Então, eu tenho que somar, tenho que continuar somando de I menor que J, para contar todo mundo. Mas veja, eu tenho Q, V a N, mais V a N menos 2, e esta conta aqui. Aí eu pego e me lembro que o que eu preciso é a função de partição. Eu quero tomar o ln desse cara. Aí, quando eu tomo o ln desse cara, dá ln de Q, aí aqui dá n ln de n. Eu passo para o lado de lá. E fico com ln de Qn menos n ln de n, ln de V, e o que sobra do lado de cá, bom, para fazer isso, eu coloquei Vn entre parênteses, ficou 1 menos V a menos 2, essa conta. Então, esse 1 V a menos 2, quando eu tomo log, fica 1 mais esse termo aqui. Tá? Porque ficou o produto, né? Do Vn por 1 menos essa coisa aqui. O termo o log do produto dá um termo mais o outro, então dá esse termo, que é esse, e o que sobrou aqui do parênteses é 1 mais isso que está aqui.
Então, estamos caminhando. Aí, vejam, o que eu quero é esse objeto. Eu preciso desse objeto. E esse objeto está escrito em termos das coisas que eu não sei ainda, o f e j. Agora, veja, isso aqui é log de 1 mais alguma coisa. E essa alguma coisa tem a ver com essas funções aqui, que não são muito grandes. Então, de novo, eu vou fazer a suposição que este número aqui não é muito grande, ele é pequeno com relação a 1, por causa do v, todas essas coisas. Então, log de 1 é zero. Né? Log de 1, você pode fazer uma aproximação linear. Né? O log de 1 mais x, onde x é pequeno, é x. Então, eu vou aproximar. Log de 1 mais x, onde x é pequeno, eu vou aproximar por x. Então, em vez de tomar esse log aqui complicado, eu vou pegar essa expressão aqui e dizer que essa expressão é igual a isso. Ou seja, isso aqui que eu acabei de falar, ó, o ln de q menos n ln de v, o log, eu fiz a aproximação de que está 1 mais aquilo, o aquilo é pequeno, então o aquilo é isso que está aqui. Ó. Então, o ln de q menos n ln de n é v a menos 2, e eu tenho a soma das integrais duplas de RI, RJ, FI, J. Acontece o seguinte, IJ é um par qualquer. IJ é um par qualquer. Eu integro em J e I. Então, eu posso dizer que isso aqui é R1, isso aqui é R2, isso aqui é F de R1, 2, que é a distância entre eles. Tá certo? Típico, né? Esse é um dos caras típicos. Agora, a pergunta é, quantos caras desse aqui eu tenho? Bom, eu posso fazer essa conta. Bom, eu posso fazer essa conta aqui. Quando eu fizer isso, eu vou ter N para cada uma dessas coordenadas, eu vou ter N menos uma vezes esses termos típicos aqui. Então, o número de termos que eu tenho, se eu fizer todos os RI e RJ, vai ser N menos 1. Só que quando eu fiz isso, eu esqueci essa história de I menor que J, e eu fiz para todos os I's e para todos os J. Então, eu fiz duas vezes a soma. Tá? Então, eu tenho que dividir por 2. Eu tenho pares. Né? Se eu fizer essa soma para todos, irrestritamente, todos RI e RJ, R1, R2, R1, R3, aí depois eu faço R3 e R1. Então, eu estou repetindo sempre um cara. Então, eu tenho, ao fazer essa conta, eu fiz a conta duas vezes. Então, eu divido por 2. Então, o número de termos que eu tenho aqui é N menos 1 sobre 2. Agora, como a gente vai trabalhar no limite termodinâmico, N e N menos 1 é a mesma coisa. Então, isso aqui é N quadrado sobre 2. Então, essa nossa expressão, eu posso escrever assim. Isso aqui é meio, por causa da conta dupla, N2 V, N2 é esse N quadrado aqui. E aqui eu tenho V a menos 2, que é esse V no denominador aqui. Certo? Essa é a integral que eu tenho que fazer. Agora, veja, essa integral é de R1, 2. Então, eu posso trocar a variável, ficar com a variável R1 mais a variável R1, 2. Quando eu troco essas variáveis, aí eu fico com uma integral em R1, que eu posso fazer, porque a outra integral aqui, quando eu troco isso aqui por R1, 2, o R2 por R1, 2, isso aqui é a integral que eu tenho que fazer. E essa integral é uma integral livre, dá um volume. Você vai cancelar esse volume aqui, que vai cancelar um desses volumes, aí eu vou ter N2 sobre o volume. Certo? Então, agora eu vou ter o seguinte, ó. O que eu quero é meio de N ao quadrado, V, porque uma das integrais eu fiz, e a outra integral que sobrou é uma integral de D3R, mas as coisas só dependem do módulo, né? Então, eu integro nas coordenadas da 4πr2 f de r dr. Certo? Agora, vejam, como eu vou fazer 1 sobre n, vai cancelar esse n aqui, o termo 1 sobre n para tudo isso aqui vai ser meio de n sobre v. N sobre v é 1 sobre v pequeno.
Então, voltando ao Z, 1 sobre Z, ln, é 3 sobre 2, ln de 2πn mais 1 sobre n, ln de Q menos n. Ó, ln de Q menos n, aqui eu já dividi, né? Então, ficou 1 sobre ln de Q e ln de n. Aqui. Então, quando eu uso este resultado aqui, quando eu substituo esse resultado aqui, né, eu entro com isso neste ponto, e aí esse ln vai se combinar com esse aqui, de tal modo que isso leva a uma energia livre para a gente, que é, eu tenho o termo 3 sobre 2, K-Boltzmann T, ln de T, menos K-Boltzmann T, ln de V. O ln de V é desse termo que vem aqui, que é o termo do gás ideal, né? E isso aqui é a correção, mais um K-Boltzmann T. Então, isso é a nossa função F, certo? O que eu quero é tomar a derivada de F com relação ao volume. Então, quando eu tomo a derivada de F com relação ao volume, eu vou derivar esse cara, vai dar 1 sobre V, e eu vou derivar esse cara, vai dar 1 sobre V2, com sinal trocado. Tá? Então, agora, a gente quer a pressão. A pressão é menos a derivada com relação a F, derivada de F com relação a V. Esse é o primeiro termo, K-Boltzmann sobre V, menos K-Boltzmann T sobre 2V, integral de 4πr2 f de r. Então, se você lembra da nossa expressão do virial, isso que está aqui, esse 2 cancela esse 4 e fica 2πr2 f de r, isso é o B. O coeficiente do virial, então, com essas aproximações todas, a gente tem a nossa pressão escrita em termos de um termo do gás ideal, mais um termo que é a primeira correção do coeficiente de virial. Então, achamos, o coeficiente do virial ele é menos 2π integral de 0 ao infinito de R2 f de r dr. Agora, quando eu volto o f de r dr, ele é exponencial de menos beta VR menos 1. R2 integral de 0 ao infinito. Então, dado um potencial, eu posso fazer essa conta e encontrar o B. Eu mostrei vários potenciais para vocês. Eu vou fazer essa conta agora para um dado potencial microscópico. E nós vamos fazer o caso mais simples possível, que é o potencial do poço quadrado. Né? Você sabe que a mecânica quântica, quando o pessoal viu a mecânica quântica, falou, bom, tem muito problema interessante para a gente resolver. Mas vamos resolver o que a gente sabe fazer mais facilmente. O poço quadrado é uma coisa que a gente sabe, né? E teve gente que passou a vida e ficou famoso resolvendo o poço quadrado. Não sei se vocês entendem o que eu acabei de falar, mas isso é um fato. Porque às vezes tem certos problemas que você, fazendo algumas aproximações, ele se comporta quase como um poço quadrado, aí você resolve o poço quadrado e aprende a física. Aqui a gente vai aprender uma física desse tipo. Então, olha, o poço quadrado é assim. O potencial ele é infinito para a distância menor que R0. Aí, no intervalo entre R0 e 2R0, nesse intervalo aí, da distância das partículas, existe uma atração constante menos V0. E aqui ele é infinito. Então, esse potencial aqui, ele tem aquele comportamento. Ele vai aqui, passa no mínimo e vai para zero. Só que ele faz de uma forma drástica, mas ele vai nos explicar, vai nos ajudar a intuir algumas coisas. Então, essa distância aqui é o caroço duro mesmo, né? Porque ele fica infinito aqui. Essa é a região de interação, que tem esta energia negativa. Então, eu tenho que substituir esse potencial. Então, vocês vejam o seguinte, aqui o potencial é infinito. Se o potencial é infinito, isso aqui vai para zero. Então, o que eu tenho aqui, nesse trecho, de 0 a R, é integral de 0 a R de R quadrado dr. Isso aí dá R3 sobre 3. Certo? A próxima integral, eu tenho que fazer uma integral desde R igual a R0 até R igual a 2R0 de R2 dr multiplicado por isso aqui,
que se esse potencial depender de R, eu tenho que fazer isso numericamente. Mas no caso, a gente está no caso mais simples, que esse potencial é constante. Então, isso aqui é uma constante, é E elevado a menos beta V0, que fica beta V0 positivo, né? Porque é um menos aqui, um menos aqui. Tá? Então, isso tudo que eu falei me leva à resposta que eu vou escrever aqui. Ó. A primeira integral de 0 a R é R0 ao cubo sobre 3, e a segunda é a integral de R0 até 2R0, que dá 14 sobre 3, R ao cubo, multiplicado por essa constante, porque eu estou tratando um problema onde o potencial aqui é constante, então eu não preciso fazer nada com essa integral. Então, isso deu E elevado a beta V0 menos 1. Está aqui o coeficiente do virial. Só que, como a gente está querendo sentir a física, eu vou fazer mais uma pequena aproximação. Esse potencial aqui, ele é pequeno. Então, se ele é pequeno, exponencial de E elevado a beta V0, eu posso expandir e fazer 1 mais beta V0. O 1 cancela o 1 e dá beta V0 multiplicado por isso aqui. Então, se V é pequeno, eu podia ficar nisso aqui e escrever a solução, mas eu vou fazer uma para a gente intuir mais simples. Se você preferir, não faça essa aproximação. Isso aqui é um dos coeficientes, esse aqui vai ser o outro. Mas, então, se eu fizer isso, se eu fizer o V pequeno, então eu tiro esse exponencial e fica simplesmente esse cara aqui, aí a nossa resposta é 2π sobre 3, R0 ao cubo. Eu tenho este termo que é positivo, e eu tenho um termo negativo que é 14 sobre 3, R0 ao cubo, V0, π sobre o que acabou de se manter, que é o beta V0. Tá? Então, isso aqui é o coeficiente do virial, B, que eu falei que o Camerlin-Onnes analisava resultados experimentais e que você pode dizer que esse B está relacionado com parâmetros da teoria de Van der Waals, que também é fenomenológica, só que agora eu obtive esses parâmetros microscopicamente, a partir de um potencial de interação. Isso aqui é microscópico. Tá? Então, nós estamos fazendo a leitura microscópica do B e dos coeficientes de Van der Waals. Então, veja, se o B é esse, para esse potencial, então, lembram, quando eu expliquei o virial é B menos A sobre o que acabou de se manter. Então, olha, B menos A sobre o que acabou de se manter. Então, o A é dado por isso, o B é dado por isso. O A que vai na equação de Van der Waals, o B que vai na equação de Van der Waals e o B do coeficiente de virial, microscopicamente. Tá? Então, o que essa aula está mostrando para vocês é que, primeiro, para se ter interação, para se ter transição, é preciso interação. Praticamente todos os sistemas que apresentam transição de fase, eles têm interação entre as partículas. Eu só conheço um sistema, um sistema físico que, mesmo sem interação, ele tem uma transição. Tá? Normalmente, a gente precisa de interação. Nos problemas magnéticos, a gente precisa de interação e em muitos outros problemas. Nesse, por exemplo. Então, nós resolvemos o problema em uma das aproximações mais simples para o potencial. Mas eu posso voltar naquela equação da integral de 2π dr R2 F e substituir algum potencial e fazer essa conta. Né? E aí você vai obter esses coeficientes. Então, que outros potenciais você pode fazer? Você pode fazer isso com o potencial de Lennard-Jones. Voltar lá, usando o potencial de Lennard-Jones, você faz algumas aproximações, mas você obtém os A's e os B's em termos do potencial de Lennard-Jones. Se você quiser fazer uma coisa um pouco mais simples, você faz o caroço duro, e aí a parte repulsiva vai dar o termo que a gente acabou de obter. E a parte não repulsiva vai dar, a parte atrativa, vai entrar o termo 1 sobre R a sexta, que você pode fazer a aproximação. No livro do Salinas, ele comenta essas coisas aí. Né? Então, a aula de hoje eu mostrei para vocês que é possível você obter microscopicamente
os coeficientes da equação de Van der Waals, os coeficientes da expansão do virial, né? Então, para cada potencial, eu posso calcular A e B e o coeficiente de virial, para essa formulação que a gente fez. Então, o que a gente resolveu? A gente resolveu que o gás, que tem transição de fase, né? A gente achou a primeira correção dessa transição de fase, então ele é gás, mas chega numa certa temperatura, ele tem um ponto de inflexão aqui. A partir daí, ele começa a ter várias soluções, e depois do Van der Waals estudar esses gases, o Maxwell veio e falou: olha, o ponto onde a coisa acontece é o ponto para uma dada pressão, onde essa área é igual a essa aqui. Isso chama-se a construção de Maxwell. E aí o que isso aqui está dizendo é que aqui você tem um líquido, né? Então, nesse ponto, você tem um volume de líquido, que é isso, mas você também tem um volume de gás, que é isso, um volume grande, e um volume de líquido, que é esse aqui, porque você está com a temperatura constante, né? E você está vendo, então, a transição. Certo? E aí isso corresponde, então, ó, a uma região de gás, uma região de líquido. Então, ó, aqui eu tenho gás, aqui eu tenho líquido, e aqui eu tenho essa região que é a fronteira de separação entre as duas situações, e aí tem a situação de vapor e líquido, o líquido, o vapor superaquecido, o vapor superresfriado, o líquido superaquecido. Então, toda essa coisa aí, e aquilo que eu falei das áreas, né? Que você tem que manter essas áreas constantes aqui, tá certo? Então, veja, a transição de fase de um gás clássico, né? Que, para explicar, a gente tem que usar um potencial quântico, mas é o gás, né? É o gás clássico, só isso que a gente usou, o microscópico, né? Uma interação microscópica do gás. E aqui a gente obteve a transição quando colocou a interação. Tá? Então, lições de hoje. Para ter transição, precisa interação. E, quando tem interação, em geral, o problema não tem solução e a gente tem que fazer aproximações. Eu fiz algumas para a gente chegar lá no resultado, mas, como dizia o Einstein, se você fizer as aproximações, o máximo de aproximações que você pode fazer e ainda mantiver a física do problema que você está tentando descrever, é isso que você tem que fazer, porque a vida é assim. Certo? Só que não pode passar dessa aproximação, que se ele se aproximar demais, você perde o problema. Então, veja, o limite termodinâmico no espaço de fases informa a gente o seguinte: isso aqui são resultados rigorosos. Coelho, Fischer, Griffiths são físicos. Griffiths está vivo. Michael Fischer, eu acho que ainda está vivo, mas ele já está bem velho. Mas ele foi um cara muito importante, na mecânica estatística, e o Roelle é famoso por resultados rigorosos, né? Então, resultados rigorosos desses caras aqui mostraram que, se você tem um potencial geral desse tipo, ó, ele é infinito numa região, ele vai para zero a partir de um certo ponto, e ele é negativo e finito numa região entre A e B, ou seja, o potencial tem essas propriedades. Ele é infinito se o R é menor que um certo valor. Ele é menor que zero se A está num intervalo de valores positivos de R entre A e B. Ele é finito e menor que zero. E ele é zero a partir de um valor RB. Nesse caso, tudo que a gente fez está correto. Para esta classe de potenciais aqui, existe o limite termodinâmico. Tá? Isso é importante. Essas coisas todas que eu estou falando aí estão no livro do Salinas, né? A parte primeira até a página 148, essa parte aqui de 149 a 153, e tem esse trabalho do Michael Fischer aqui, que é da onde o Salinas tirou essas histórias aqui. Tá certo? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, o que a gente aprendeu hoje é que existe vida, existe física além
dos problemas não interagentes. E a gente, com a mecânica estatística, pode tratar esses problemas. Só que a gente vai ter que ser cuidadoso e criterioso, porque nós vamos ter que fazer aproximações. Vai ter um momento que eu vou resolver um problema desses de interação que vai ter solução exata. O problema de Ising, em 1 e 2 dimensões, a gente resolve, né? Mas, em geral, você não resolve, aí você tem que fazer outras coisas, fazer aproximações. Tem gente que passou a vida fazendo essas aproximações e ganhou o leite das crianças, né? Então, com isso, eu termino a aula de hoje. E aí nós nos encontramos na próxima aula para continuar o nosso curso. Tá? Eu espero que vocês tenham apreciado que a mecânica estatística é poderosa e trata interações, né? Isso é muito importante e isso aí vai agora ser motivo de muitas das nossas próximas aulas. As nossas próximas aulas, quase todas, vão envolver problemas que têm interação. E aí a gente vai ter uma física mais rica que a que nós já tivemos até agora, que não foi pobre, mas nós vamos enriquecer um pouquinho mais. Então, com isso, eu termino a aula de hoje. Obrigado pela atenção.